Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Aproveste Pré-IFES e Pré-ENEM. Eu sou o professor Bruno Bragança, vim trazer para vocês uma aula exclusiva sobre a crise da Idade Moderna, que é um tema muito pertinente que nos últimos anos vem caindo com frequência, tanto na prova do IFES quanto na prova do ENEM. Se prepare para um aulão de crise da Idade Moderna. Eu vou falar aqui sobre Iluminismo, sobre Revolução Americana e sobre Revolução Francesa. Temas extremamente importantes e extremamente recorrentes, beleza? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que você quer que passe junto com você, com aquele amigo que você quer ir para o campus junto, para a mesma universidade. Compartilha com ele, não fica guardando só para você não, beleza? Aproveita, deixa o like, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, um elogio, uma crítica, fique à vontade aí nos comentários. Beleza, então, vamos para o que interessa? Começando então com Iluminismo, século XVIII. Galera, a primeira coisa que vocês precisam entender é que o Iluminismo é um movimento intelectual e burguês. E por que intelectual burguês? Porque a principal classe social que está por trás do Iluminismo é justamente a burguesia. Agora eu vou falar com vocês sobre os princípios do Iluminismo. O que os iluministas defendiam? Eu coloquei de preto o que eles defendiam e de vermelho o que eles criticavam. Vamos aqui ponto a ponto. Em síntese, gente, entenda o seguinte, os iluministas eles criticam o antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é caracterizado pelo absolutismo monárquico, pelo poder centralizado da Igreja Católica e pelo mercantilismo. As principais críticas aqui ao antigo regime. O que eles defendiam? Valorização da razão, liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade econômica, liberdade política, direitos naturais, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada e também o direito à igualdade jurídica. Todos devem ser iguais perante a lei. E o que eles criticam? Criticam o absolutismo, obviamente, que é o grande símbolo da era moderna. Criticam o mercantilismo, que é o braço econômico da era moderna, do absolutismo, a intervenção do Estado na economia. E criticam a posição da Igreja, que centraliza as questões científicas e não permite que a ciência seja difundida. Os iluministas eles não eram contra a religião, mas eles eram críticos da postura da Igreja naquele momento. Muito bem, principais pensadores iluministas e suas principais ideias. Aqui é interessante, gente, que eu trouxe um compilado dos principais pensadores iluministas. Não descrevi muitas coisas, porque isso aqui é um aulão, mas a síntese da ideia deles está presente aqui. Então quero que você preste bastante atenção nisso aqui, hein? Primeiro deles, o John Locke. O John Locke era um pensador iluminista, também chamamos ele de pensador precursor do iluminismo, porque ele antecede um pouquinho, ele está no século XVII e ele é inglês. O John Locke é um grande defensor dos direitos naturais, sobretudo da propriedade privada. O John Locke ele defende que a propriedade privada é um direito natural do ser humano, consequentemente um direito inalienável. Importante ressaltar isso aqui porque lá na independência dos Estados Unidos, na Revolução Americana, é em John Locke que eles vão se inspirar. Tanto que até os dias de hoje, os Estados Unidos têm uma valorização muito grande da propriedade privada. Tudo bem? Voltaire. Principais defesas de Voltaire. Defesa da liberdade de expressão e da tolerância. O Voltaire ele é simbolizado aí esse tempo inteiro como um grande defensor da liberdade de expressão. Tem até uma frase que algumas pessoas que dizem que é dele, mas na verdade a gente não tem nenhuma fonte segura que ele tenha dito essa frase. Mas ela faz muito sentido, ela pode ser usada como uma síntese do pensamento de Voltaire, que é: posso não concordar com uma palavra do que disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Ou seja, mesmo discordando de você, eu defendo o seu direito de falar o que você tem para falar. Hoje em dia, né, galera, nesse âmbito político que a gente vive, ano de eleição, aquela confusão generalizada em família, aquelas tretas acontecendo, a tolerância ela é extremamente importante, né? Até os dias de hoje. E Voltaire já defendia isso lá no século XVIII. Montesquieu, jamais se esqueçam, gente. Montesquieu, ele vai escrever em seu livro a defesa da divisão
dos três poderes, também conhecido como tripartição dos poderes. No absolutismo, gente, o rei acumula todos os poderes para si. O que Voltaire defende? O poder deve ser descentralizado, não deve ficar na mão de uma só pessoa. Tem que ser dividido em três partes, onde o chefe, o rei, o monarca, ele é chefe do poder executivo. Ou seja, ele só executa aquilo que foi determinado pelo poder legislativo. E, por último, quem julga? O poder judiciário. Então você tem a divisão dos três poderes. O Brasil hoje, sua Constituição, assim como as democracias modernas, elas são pautadas nessa tripartição dos poderes. Quem executa o poder executivo? A nível federal, o presidente. Legislativo, deputados e senadores. Judiciário, nós estamos aqui falando então do poder judiciário que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Então esses poderes são independentes, se fiscalizam e o executivo não consegue concentrar poder, por quê? Porque ele é apenas um executor das leis que são criadas. Isso é Montesquieu. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é bastante famoso por uma frase que eu tenho certeza que aí do outro lado vocês já ouviram falar, que é: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O Rousseau, ele era um crítico da propriedade privada, o oposto de John Locke. Segundo Rousseau, no estado de natureza, os homens viviam em harmonia. Só que quando eles passaram a conviver em sociedade e terras passaram a ser demarcadas, propriedades passaram a ser adquiridas, começaram os conflitos. Então o homem isolado era um homem bom por natureza. Depois do convívio em sociedade, ele se torna mal porque ele passa a desejar o que é do outro, graças à ideia de propriedade privada. Além disso, ele defende a soberania popular, o direito de nós, enquanto cidadãos, questionarmos o monarca, o governante, e, se necessário for, induzir a sua saída, a sua substituição. Diderot, Denis Diderot e D'Alembert, era uma dupla. Esses dois, eles decidiram reunir todo o conhecimento científico da época em um conjunto de livros conhecido como enciclopédia. Gente, eu quero que vocês imaginem a enciclopédia, hoje em dia, falando de um mundo contemporâneo, como uma espécie de chat GPT, onde tudo que você quer sobre ciência você encontra. É claro que hoje o chat GPT você encontra muito mais do que só ciência, né? Mas era um livro voltado para a ciência, onde eles tentaram acumular tudo que se tinha de conhecimento, é claro que de forma resumida, para que as pessoas pudessem buscar isso. Porque era muito difícil, os livros eram muito isolados, então eles decidem reunir tudo isso naquele conjunto de livros. Era uma sequência de livros, eram muitos livros reunindo todo o conhecimento científico da época. A Igreja Católica criticou a postura de Diderot e D'Alembert, sobretudo porque o Diderot ele é extremamente radical no seu posicionamento com relação à Igreja Católica. Seguindo, Adam Smith. Adam Smith ele já vai para a ótica da crítica ao mercantilismo. O Adam Smith é chamado de pai do liberalismo econômico. Foi ele, então, inspirado na fisiocracia, nos fisiocratas, que criou a ideia de um Estado não interventor na economia. Para Adam Smith, o Estado só deve intervir quando a iniciativa privada não quiser mais. Porque ele cria uma ideia que nós chamamos de mão invisível do mercado, onde Adam Smith diz que a economia ela vai se autorregular. Não é necessário o Estado intervir em limitar preço, em aumentar, em abaixar, em dar subsídio, porque a economia se autorregula. Os preços vão se regulando, sobretudo devido à lei da oferta e da demanda. Então jamais esqueça da figura de Adam Smith, do seu livro A Riqueza das Nações e daquilo que ele defendia. Bônus aqui, hein? Despotismo esclarecido. Eu coloquei como um bônus, porque isso aqui às vezes fica do cantinho do livro didático, ou muitas vezes nem é falado em sala de aula. Então prestem atenção nisso aqui. O que é o despotismo esclarecido? É a figura de um monarca absolutista que se inspira nos ideais iluministas para quê? Para se modernizar. Porque parece contraditório, né? Como que um monarca absolutista
vai se inspirar no iluminismo que quer derrubar o absolutismo? Aí é que tá. Os monarcas daquela época, alguns começam a sacar que se eles permanecerem muito rígidos, eles vão ser tirados do poder. Então eles começam a dar um ar de moderno no seu governo. Então, por exemplo, se um monarca conhecido como déspota, esclarecido por quê? Ele está esclarecido com relação ao iluminismo. Se ele decide incentivar a ciência, valorizar a razão no seu governo, criando escolas, criando situações onde a ciência seja valorizada, ele está se inspirando no iluminismo. Mas ele continua tendo plenos poderes. Então, o despotismo esclarecido, em resumo, é a figura de monarcas que se inspiraram no iluminismo sem perder o seu poder absoluto. Beleza, meus jovens? Então eu quero que vocês peguem esse panorama geral do que é o iluminismo, porque, como eu disse, é um movimento intelectual burguês. Em momento nenhum aqui eu falei sobre tomada de poder, sobre revolução. Por quê? Porque eles não vão fazer isso, mas o que vem daqui para frente é a inspiração no iluminismo para que, de fato, revoluções aconteçam. Tudo bem? Chegamos, então, na Revolução Francesa, 1789. Enquanto o iluminismo está ali no início do século XVIII, acontecendo a Revolução Francesa lá no seu finalzinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos aos antecedentes, aos contextos. O que está acontecendo na França, no mundo nesse momento? Primeiro, a França atingiu seu apogeu do absolutismo com Luís XIV. Luís XIV é aquele famoso chamado Rei Sol, aquele que tem uma frase chamada "O Estado sou eu". Olha só que loucura. A gente falou em tripartição dos poderes, né? Para o rei não acumular poder centralizado. E o rei da França simplesmente dizia que o Estado era ele próprio, ou seja, confundia-se o ambiente público com o ambiente privado. Ele era o poder concentrado em torno de si. Isso Luís XIV. Mas não confunda, porque quem vai morrer, spoiler, quem vai morrer na Revolução Francesa é o Luís XVI. Luís XVI ele já vai enfrentar uma crise política e econômica muito grande, né, que ele vai herdar do passado e de conflitos econômicos que vão acontecer, econômicos e políticos, como, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos é uma guerra entre a Inglaterra e a França por posses lá na América do Norte. Olha que loucura, eu estou falando de uma guerra entre Inglaterra e França que não acontece na Europa, acontece na América. E essa guerra, ela é um ponto crucial. Se você nunca ouviu falar sobre ela, para tudo para você entender, porque é extremamente complexo o que eu vou falar agora. França e Inglaterra vão se degladiar na América, por conta de possessões na América. Isso vai envolver, inclusive, colonos ingleses que estão lá naquilo que vai ser chamado de Estados Unidos lá na frente. Então a guerra está acontecendo por disputas territoriais. A França sai derrotada dessa guerra. Como a França sai derrotada, a crise econômica se aprofunda na França. A Inglaterra sai vitoriosa, só que a Inglaterra investe muito nessa guerra. Ainda assim, ela tem prejuízo, né? Por mais que tenha ganhado, ela tem prejuízo com a guerra, porque foi investido muito. E aí, de onde os ingleses decidem tirar a grana para pagar o seu prejuízo? Dos colonos ingleses lá na América, das 13 colônias. Ou seja, dos americanos, né, dos Estados Unidos. Então, olha só. Próximo tópico que eu coloquei aqui foi independência dos Estados Unidos. Vamos o ponto a ponto, hein? Acontece a Guerra dos 7 Anos, Inglaterra vence, só que toma prejuízo. Decide, então, aumentar os impostos dos colonos ingleses. Esses colonos não aceitam essas taxações. Eles dizem, se eu não tiver um representante lá no Congresso, no parlamento inglês, eu não vou aceitar ser taxado. Sem representação, sem taxação. Eles criam esse slogan. E os ingleses continuam colocando impostos sobre eles. Criam lei do chá, lei do selo, lei do açúcar. Tudo isso impossibilitando os colonos de conseguir um desenvolvimento econômico pleno. Esses colonos estavam acostumados, gente, a ficar largados, sem muita interferência da Inglaterra, naquilo que a gente chama de negligência salutar ou política do autogoverno. Porém, os ingleses agora estão colocando impostos em cima dos colonos. Os colonos vão se rebelar. Um dos grandes eventos que acontecem é a festa do chá de Boston,
onde os colonos se vestem de nativos, de indígenas, e jogam toda a carga de chá inglesa no mar. Isso dá uma confusão generalizada. Os ingleses apertam ainda mais contra os colonos e, a partir daí, inicia o processo de ruptura de vez entre as 13 colônias e a Inglaterra. Os colonos se reúnem naquilo que foi conhecido como o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, e lá nesse Congresso Continental, as 13 colônias decidem por romper com a Inglaterra. E Thomas Jefferson faz a Declaração de Independência. Thomas Jefferson escreve a Declaração de Independência dos Estados Unidos inspirado em John Locke, nos Iluministas, né, garantindo os direitos à liberdade americana. Então, nesse momento, vai nascer o início de uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, uma guerra de independência dos Estados Unidos. Depois dessa guerra, Estados Unidos se consolida independente como potência na América também e vai incentivar a independência de outras colônias aqui na América, como, por exemplo, é o caso do Brasil lá na frente. Beleza? Então, independência dos Estados Unidos com influência de ideias iluministas. Vamos lá, como é que estava a sociedade francesa? Vamos voltar para a França. A França vivia uma crise econômica, vocês entenderam. Vivia também uma crise política. Agora é a sociedade. Também tem uma crise social na França nesse momento. A sociedade francesa é uma sociedade estamental, ou seja, está dividida em estamentos, em estados. Primeiro, segundo e terceiro estado. Quem é que está em cada um desses estados? No primeiro estado, o clero, os membros da Igreja Católica. No segundo estado, a nobreza. Quem é nobre? Aquele que nasceu nobre, né? Que veio de uma elite política. E no terceiro estado está todo o resto. Está o burguês, está o camponês e está os sans-culottes. Detalhe importante, gente. A Revolução Francesa, ela não foi uma revolução popular, do povo. Ela foi uma revolução da burguesia. A burguesia já tinha muita grana, só que ela não era nobre, porque ela não tinha nascido nobre. Então essa burguesia, ela está lutando por privilégios que a nobreza tem e ela não tem. A luta da burguesia, gente, é pela burguesia. Como consequência, vai ter coisas positivas para todo mundo. Mas eu quero que vocês entendam que a Revolução Francesa é uma revolução liderada pela burguesia. Bruno, então o povo não participa? Participa. Com massa de manobra, né? Os camponeses participam, os sans-culottes participam, mas quem é a mente da revolução é a burguesia. Primeiro e segundo estado é a minoria que tem privilégios, não pagam impostos, fica tudo sobre o terceiro estado. E aí começa a confusão generalizada. Vamos entender aqui. A França vive uma crise, sobretudo uma crise econômica gigantesca. O primeiro e o segundo estado não pagam impostos. Precisa solucionar essa crise. O que os ministros da época, né, das finanças, lá na França, vão sugerir para o rei? Ó, o primeiro e o segundo estado precisa pagar imposto. Que se o primeiro e o segundo estado continuar sem pagar imposto, não vai dar. A França vai quebrar. Já estava quebrada, na verdade, né? Nós não vamos conseguir nos reerguer. E aí começa aqui, ó, passo a passo da Revolução. Preste atenção, hein? O rei convoca a Assembleia dos Notáveis. Galera, quem são os notáveis? Segundo e primeiro estado. É a elite. E fala com essa elite, pessoal, para a França continuar existindo dessa forma, forte, nós precisamos que vocês paguem impostos. Aí eles olham para o outro assim, essa galera tá de brincadeira, nós não vamos pagar imposto não. Então existe uma revolta da elite, dos notáveis, dessa aristocracia, dessa nobreza, do clero. Eles vão se revoltar e falar assim, não, a gente vai pagar imposto coisa nenhuma não. E aí o rei fica de mão atadas. Crise acontecendo, ele não consegue, não tem como aumentar mais os impostos do terceiro estado. Ele decide então convocar os 3 estados. Primeiro ele convocou só os notáveis, só o primeiro e o segundo. Eu só preciso convocar os 3 estados para tentar solucionar essa crise. E aí ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, os 3 estados, para debater a crise na França. E aí, gente, a questão continua sendo óbvia. Para solucionar a crise, primeiro e segundo estado tem que pagar impostos.
Porém, gente, o que vai acontecer? Tem um impasse muito grande nessa Assembleia. Falei com vocês que são 3 estados. Também falei que o primeiro e o segundo estado são minoria. Ou seja, seria óbvio que o terceiro estado lutasse pelos seus direitos e vencesse, né, o primeiro e o segundo estado. Só que o direito a voto não era por deputado, por quantidade de representantes. Era por estado. Aí o que acontecia? O primeiro e o segundo estado se uniam e derrubavam a proposta do terceiro estado. O terceiro estado nunca conseguia aprovar, porque ele só tinha direito a um voto, mesmo sendo maioria. Uma baita de uma injustiça, né? Depois que o terceiro estado consegue reverter essa situação e obter maioria, e na verdade maioria ele já tinha, e obter voto por cabeça, eles chamam de voto por cabeça, ou seja, por representante, o Luís XVI decide fechar a Assembleia. No que o Luís XVI fecha a Assembleia, o terceiro estado se rebela e se reúne numa sala que tinha do lado, a chamada Sala de Jogos da Pela. O terceiro estado se reúne lá e diz que só vai sair dali depois que tiver uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Constituição para limitar os poderes do rei. Aí começa a Revolução. O terceiro estado, então, se retira, vai para uma sala, se rebela naquilo que foi conhecido como Juramento da Pela. E nas ruas, a burguesia camponesa e sans-culottes, inclusive eu não falei quem são os sans-culottes, né? Os sans-culottes são os trabalhadores urbanos. Eles eram assim chamados porque eles não usavam a roupa de baixo, eles eram pobres, né? Eles não usavam culottes, então chamavam eles de sem-culottes, era um apelido, né, pejorativo para a classe trabalhadora daquela época. Então, esse terceiro estado pega em armas e vai tomar a Bastilha, que era uma prisão gigantesca que era símbolo do absolutismo monárquico. A queda da Bastilha significa o início da Revolução Francesa, ou seja, o terceiro estado tomando o controle político da França. Muito bem, agora vamos para esse passo a passo aqui, né? Vamos entender que conquistas acontecem com o início da Revolução. Vai ser bom para o povo? No início tem conquistas importantes, a gente não pode deixar de citar. Como, por exemplo, o fim dos privilégios feudais. Pra vocês terem ideia, gente, os camponeses ainda pagavam aqueles impostos que vocês lembram lá da matéria de Idade Média. Ou seja, eles estavam pagando muitos impostos e esses privilégios da nobreza caem. Então os camponeses vão ficar contentes nesse primeiro momento diante da revolta que eles fazem, né? Depois, soberania nacional, conquista de soberania nacional, sobretudo com um documento conhecido como Constituição Civil do Clero, onde tirava o poder da Igreja Católica na França. O clero passava a ser parte do corpo de funcionários do Estado francês. Então o clero não estava mais em cima, no topo da sociedade. Era submetido ao governo francês. E também liberdade individual e igualdade. As liberdades individuais e igualdade são importantíssimas. Elas lhe dão, sobretudo, no que diz respeito à criação de um novo documento dessa revolução. Esse documento você jamais pode esquecer o nome dele e sua importância, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento defendia os princípios do movimento iluminista, da Revolução Francesa. O direito à igualdade, à liberdade, à fraternidade, o grande símbolo da Revolução Francesa. É claro que no papel é tudo muito bonito, na prática é diferente, porque eles vão defender o direito à igualdade, à liberdade, à fraternidade, mas depois eles vão acabar perseguindo os opositores, né? Mas eu quero que vocês entendam que esse documento que eu acabei de mencionar é a base do que temos hoje, por exemplo, dos direitos humanos. Fechou? Vamos lá então. Quais são as fases da Revolução Francesa? A Revolução Francesa, gente, se divide basicamente em 3 fases. Monarquia Nacional, Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório. Então, 3 fases. Simples, gente. Eu sei que você está acostumado com a Revolução Francesa, aquela confusão, aquele conteúdo de aulas. Gente, o conteúdo de Revolução Francesa, se for dado de forma detalhada, de fato, é coisa de 3 horas de aula, né? Só que aqui a gente está no aulão, a gente está na dinâmica mais enxuta, né? Focada para aquela revisão que você vai ter aí do conteúdo para o IFES e para o Enem. Então vamos para as fases aqui.
Primeiro, a Assembleia Nacional que vai gerar a monarquia constitucional. Ou seja, nesse momento, gente, acaba o absolutismo, Luís XVI está vivo e ele vai estar submetido a uma Constituição. Aí você pensa, Bruno, mas a monarquia não era absolutista? Era, agora não é mais. Continua a monarquia, só que o rei tem que obedecer a uma Constituição que está limitando os poderes dele. Essa é a primeira fase. Só que o rei não está satisfeito com isso, né? Luís XVI tenta fugir, manda carta para outros países, tenta ser resgatado, e aí ele vai acabar sendo colocado como traidor naquele contexto. Nesse primeiro momento, gente, essa Constituição é uma Constituição elitista de caráter burguês. Quem está no poder aqui, junto com o rei, né, é a alta burguesia, a elite. Só que há uma reviravolta, o rei trai a revolução e a baixa burguesia, que era uma ala mais radical, consegue derrubar o monarca e proclamar uma república. Inicia a Convenção Nacional. A Convenção Nacional é a fase mais violenta, mais radical da Revolução Francesa, também chamada de fase do terror. Tenho certeza que vocês estão lembrados. Devido à morte de milhares de pessoas sem julgamento adequado na guilhotina, naquele instrumento de morte bastante eficaz que teve durante a Revolução Francesa e que é símbolo desse processo revolucionário. Quando chega a Convenção Nacional, cria-se uma nova Constituição. Essa nova Constituição, galera, ela já vai ser mais popular. Por quê? Porque é feita pela baixa burguesia, mais atrelada aos sans-culottes. Então vai ter direito a ensino primário gratuito. Essa Constituição vai acabar com a escravidão nas colônias francesas. Isso é um ponto importante. Olha o bônus aqui, hein? Quando a Constituição acaba com a escravidão nas colônias francesas, começa um processo de independência do Haiti. O Haiti se torna independente pelas mãos dos ex-escravizados. Olha que loucura, diretamente conectada. Então, a independência do Haiti é uma consequência desse processo da nova Constituição aqui, mais popular. É criada a lei do máximo para colocar um teto no preço de produtos básicos, como o trigo, para que a população pudesse comer. Então, a Convenção Nacional é um momento onde quem comanda é a baixa burguesia. Quem é a baixa burguesia? Os jacobinos. Quem é a alta burguesia? Os girondinos. Os jacobinos, eles têm como principal liderança Maximilien Robespierre. Robespierre que, inclusive, vai conduzir a execução do rei Luís XVI. Luís XVI vai ser condenado por traição e será guilhotinado em praça pública. Assim como sua esposa Maria Antonieta também será morta posteriormente. Percebam que é uma fase bem radical do processo revolucionário. Então, primeira fase, girondinos comandando, tentando manter o rei no poder. Segunda fase, rei executado, fase do terror, Robespierre comandando o processo. Vou citar um outro personagem importante aqui, além de Robespierre, que é o Jean-Paul Marat. Marat era um jornalista, também jacobino, extremamente radical, que conduzia ali um processo de tentar induzir o povo a denunciar os traidores da pátria. Marat vai acabar sendo assassinado por uma simpatizante gerondina na banheira de sua casa. Seguindo então, hein, galera, esse momento aqui da Convenção Nacional, como que ele termina? Termina com Robespierre fazendo várias denúncias aleatórias, dizendo que muitos ali na Assembleia seriam perseguidos. Então a galera começa a olhar um pro outro e fala assim, pai, precisamos tirar esse cara do poder. E aí vão retirar Robespierre e os jacobinos do poder, que eram maioria naquele contexto. Então, esse momento fica conhecido como a reação termidoriana. Os girondinos vão retomar o controle na última fase da Revolução Francesa, conhecida como o Diretório. Nesse momento do Diretório, mais uma vez, a elite girondina chega ao poder, a alta burguesia. Uma nova Constituição é feita. Essa nova Constituição mais elitizada, mais voltada para a alta burguesia. Nesse momento, temos o domínio burguês dos girondinos, muita instabilidade política, que é importante ressaltar, hein, galera, para finalizar essa aula aqui. A Revolução Francesa ela aconteceu para tirar o absolutismo, para acabar com aquelas mazelas da Idade Moderna.
Só que perceberam que depois da Revolução eu só falei de caos. Ou seja, a instabilidade continua. Continua a crise econômica, continua a crise política, a população está de saco cheio, tem 10 anos que tem gente morrendo guilhotinado, uma confusão generalizada. Então surge no meio disso tudo um personagem importante. Sabe quem é esse personagem? Napoleão Bonaparte. Napoleão fazia parte do exército revolucionário francês. E ele começa a se destacar na luta contra os outros países, e ele percebe o seguinte: precisamos retomar o controle da França. Retomar a força da França. E para isso talvez seja necessário centralizar o poder. Então Napoleão se coloca como uma solução para essa crise. E ele começa a receber apoio de outros generais, de parte da população, e dá um golpe. Toma o poder dos girondinos, o chamado golpe do 18 Brumário. No golpe do 18 Brumário, Napoleão Bonaparte chega ao poder e inicia aquilo que a gente conhece como a Era Napoleônica. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Galera, espero que vocês tenham gostado desse aulão aqui de crise da Era Moderna, crise do absolutismo. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa foi passado por cima, deixe um comentário, pergunte, que eu mesmo faço questão de responder todas as dúvidas aqui embaixo. Como eu disse, se possível, deixe seu like, compartilhe com os amigos, espalhem o conhecimento, galera. Forte abraço e tudo de bom para vocês. Bom fim de ano.